Estamos de volta com o Culto Circuito e no programa de hoje eu converso com Márcio Gomes, representante do Clube do Choro de Juiz de Fora. Márcio, o Clube do Choro da cidade tem 14 anos. Qual que é o objetivo do Choro, do Grupo do Choro? Quando a gente começou com a ideia do Clube do Choro, nem imaginava que fosse chegar tão longe. A ideia era o seguinte: naquela época nós éramos 4 músicos que tocavam choro em Juiz de Fora. A gente falava, deve ter mais gente querendo tocar choro, querendo aprender a tocar choro. Então vamos formar um clube, ou seja, vamos eleger um espaço e vamos nos reunir lá e divulgar isso para as pessoas que querem tocar, que tocam e não tem onde tocar choro, e também para o público, quem quiser lá e ouvir. E a gente começou com esses 4 músicos, eu, o Cazé, o César, violão, Kim Ribeiro, na Toca da Raposa. Com o tempo começaram a chegar outros músicos, que já tocavam um pouco de choro, iam lá praticar com a gente, ou que não tocavam e queriam aprender e também começaram a praticar. E aí com isso o clube foi crescendo em termos de quantidade de músicos participantes. Hoje, quantos músicos participam do clube? É um número variável, mas de 10 a 15 músicos. Com o crescimento do clube, o crescimento do público, a gente passou a também se preocupar em ter um arquivo de partituras disponível para quem quiser tocar choro, a gente tem muita coisa. E o choro, ele é um gênero que existe uma troca muito grande entre os seus executantes, seja daqui, de outras cidades e tal. Então a gente conseguiu trazer de vez em quando músicos, grande nome do choro, principalmente do Rio de Janeiro, que é próximo, para se apresentar aqui. Então a gente, com uma certa regularidade, promovia shows, ainda promove, mas nesse início a coisa foi mais marcante. E quem, por exemplo, que você poderia citar que vem com frequência do Rio para Juiz de Fora para participar do Clube do Choro? Como eu disse, os nomes importantes do choro. Tinha um violonista que tocou com Pixinguinha, tocou com Jacó do Bandolim, um violonista fantástico chamado Carlinhos Leite. Ele faleceu há pouco tempo, com 85 anos, e até 2 anos atrás, ele vinha, desde o início do clube, todo aniversário do Clube do Choro, ele fazia questão de estar presente, ele era um pedaço vivo da história do choro no Brasil, não é? Com certeza. Carlinhos Leite é uma referência de violão de 6 cordas no choro. E como ele, tem um flautista, Alexandre Maionese, que é um flautista fabuloso do Rio, que todo aniversário do clube ele faz questão de vir. O Ronaldo do Bandolim, que é um dos grandes bandolinistas do Brasil, na minha avaliação, o melhor bandolinista pela interpretação, que está sempre presente. Grandes nomes. A gente, é uma coisa que eu registro aqui com muita satisfação. Essa acolhida e essa credibilidade que o Clube do Choro tem, que permite com que músicos venham frequentemente. A gente já teve chorão do Japão aqui presente, chorão da França vindo tocar no clube com a gente. Márcio, qual que é a importância do Clube do Choro para Juiz de Fora? Bem, a nossa intenção é basicamente divulgar o choro, permitir que as pessoas que gostam de música instrumental tenham uma opção de ouvir e frequentar o clube e formar novos músicos de choro. Contribuir para o enriquecimento do panorama musical da cidade. E a gente até recebeu a medalha Pedro Nava, concedida pela Prefeitura, como reconhecimento do trabalho do Clube do Choro. Parabéns. Obrigado. O choro muitas vezes é erroneamente conhecido, associado à marginalidade. E é visto como algo vulgar, um caso como a MPB já foi uma vez considerada. Márcio, você acha que hoje ainda existe algum preconceito contra o choro? Não. Na origem, na verdade, o samba era mais visto dessa maneira. À margem. Isso. O choro, como eu disse,
como ele era formado por pequenos funcionários públicos, né, ele não tinha essa pecha tão forte quanto tinha o samba, né? Que era muito mais popular. E o samba você tinha associação com, não só com a questão religiosa, né, que até hoje ainda existe um preconceito com relação, né, aos ritos religiosos, né, de origem africana, né, que é uma coisa que às vezes pouco se fala, da ligação, né, do candomblé com o samba, né? Então você tinha isso e também as origens do samba estão ligadas a elementos que eram da boemia. O Estácio, que é a referência da origem do samba, ninguém ali trabalhava. Ismael Silva, Alcebiades Barcelo, Brancura, era todo mundo, né, da pá virada, elementos que exploravam mulheres, né? Então, no samba tem mais esse preconceito, vamos dizer assim. No choro, não tanto, por causa dessa presença do funcionário público na origem do gênero. Muita gente fala que Juiz de Fora é uma cidade, parece que é um bairro do Rio de Janeiro, ou que a sombra do Cristo Redentor é projetada na nossa cidade, né? Agora, qual que é essa relação? O Rio foi o berço aí do choro, essa relação de Juiz de Fora com o Rio de Janeiro. Existe um intercâmbio muito grande desses músicos aqui com a cidade, e qual que é a avaliação que você faz disso tudo? O gênero choro surgiu no Rio de Janeiro, mas hoje você vê clubes do choro ou grupos de choro do Oiapoque ao Chuí. Você entrar na internet e procurar CD para comprar, tem gente compondo, gravando choro no Brasil inteiro. E disponibilizando, às vezes, até os videoclipes, né, os shows todos. Você vai no YouTube, né, só você escrever lá choro, escreve numa cidadezinha lá, Japeri, né, aparece. E então essa questão, né, o choro se difundiu pelo Brasil inteiro, mas com certeza a proximidade de Juiz de Fora com o Rio de Janeiro é fundamental para, né, o choro e para o samba também. Você vai ver, né, Geraldo Pereira, que era de Simval Silva, que nasceram em Juiz de Fora, foram para o Rio e lá se consagraram como sambistas, né? Você tem aqui o Mamão, que é um compositor que mora em Juiz de Fora, mas que é respeitado e conhecido no Rio de Janeiro. No caso do Clube do Choro, como eu falei antes, a gente tem esse contato, né, com os músicos de choro do Rio. E eles, né, constantemente, né, vêm aqui, participam em shows, nas rodas do aniversário. Sempre que eu vou lá no Rio, eu encontro com algum músico, falo, pô, quando é que você vai me chamar para ir lá no Clube do Choro? Há pouco eu estive lá no Carnaval no Rio, estive com o Yamandu Costa, que é um grande violonista, um fenômeno do violão. Ele teve uma vez no clube, ele falou para mim, pô, quando é que tem um clube, quando é que eu vou tocar lá de novo? Eu falei, não, vamos tocar. Então, isso é uma coisa que dá alegria a gente, né? Ver esse reconhecimento do nosso trabalho por parte de grandes nomes do choro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o último bloco do Culto Circuito. Não saia daí. E tem uma surpresa para você também.